quilômetros por hora. Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala com você é Jonatas Duarte. Bom, estamos aqui a bordo do nosso Golzinho G2 1.0 MI 8 válvulas, motor AT de Tatu, 1997. A gente está aqui no anel rodoviário de Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro, tá? Seguindo direto aqui, lá na frente o anel volta a ser a 040, né? Inclusive a gente vai passar para trás aqui, você vai sentido Vitória, a 262-381. E aí um pouco à frente ali à direita vai estar a 040 vindo de Brasília e chegando aqui em Belo Horizonte. E aí vira o anel rodoviário, e aí pega esse anel aqui, sobe e lá na frente volta a ser 040, tá? Agora que estamos situados, você sabe onde está, eu quero conversar mais a respeito do Golzinho Bola G2. Se você perdeu o vídeo de apresentação desse carro, sugiro que dê uma olhadinha nele lá, para você ver mais dos detalhes do carro. E hoje a gente vai trazer mais números, e eu quero falar para você, se hoje, em pleno 2022, vale a pena você ter um carro desse aqui. Aqui à nossa esquerda está o aeroporto do Carlos Prates, do bairro Carlos Prates, está bem ali na frente ali, tá? Bom, provavelmente na hora que eu arranquei o carro ali, você deve ter ouvido um zunido bem alto, um barulho alto, estridente. Este barulho é proveniente da direção hidráulica, tá? É uma das coisas que a gente vai resolver muito em breve nesse carro. Eu já soltei um vídeo dele aí, né? De uma coisa que a gente arrumou, mas vão ter outras coisas que a gente vai arrumar. Falei pra vocês que iria fazer uma lista também, né? Com as coisas que a gente vai arrumar. Então, enfim, tá ficando pronto, tá bom? Seguinte, gente, quero contar mais pra vocês, assim, em números, né? Vou ser bem breve na história deste modelo aqui, e depois a gente fala mais a respeito desse exemplar aqui, tá? O que você pode esperar desse carro. Então vamos lá. Deixa eu vir para a faixa do meio aqui para ficar beleza. Bom, Volkswagen lançou esse carro em 1980. A década de 80 para esse carro aqui teve várias mudanças, assim, várias inovações, várias coisas legais, né? Num primeiro momento, ele utilizava o motor 1300 melhorado do Fusca, que não deu muito certo, porque essa carroceria aqui era pesada. Não era essa carroceria, a carroceria do quadrado, do Gol quadrado, né? Ela era pesada e aí ficava difícil, né, do motor 1300 empurrar mais peso. Então ele não fez muito sucesso num primeiro momento, mas depois a Volkswagen trouxe os motores AP nas versões 1.6 e 1.8. Aí sim é que esse carro ganhou a fama e a notoriedade que a Volkswagen queria. Tanto é que a partir de 1987 ele passou a ser líder absoluto de mercado, posto que ele só foi perder em 2013 para o Palio. Depois outros carros tiveram ali na liderança, e hoje quem ocupa essa posição é o Onix, né? Em 1984 a Volkswagen lançou o Gol GT, que foi a primeira série especial com motor 1.8. Se eu não me engano, ele tinha 97 cavalos, e para a época era um negócio maravilhoso, um carro que andava bem, um carro bonito com alguns diferenciais, né, de adesivos, rodas, enfim, era um carro muito legal. Depois ela lançou o Gol GTS, que era mais bonito do que o GT. E em 1980, acho que 8 ou 89, ela lançou o Gol GTI, o lendário Gol GTI. Inclusive, uma das inovações que o Gol trouxe para o Brasil. O Gol GTI foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica, tá? Me corrijam se eu estiver enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo, tá? Então a década de 80 para este carro aqui, para Volkswagen, ela foi de uma grande mudança, porque esse carro aqui, ele nasceu com o intuito, né, com a difícil missão de aposentar o Fusca, né? Por alguns anos eles conviveram ali, mas de fato na metade da década de 80 o Fusca saiu de linha,
Depois ele voltou em 94, 95 com Itamar Franco e logo depois saiu de linha de novo, né? Mas ele de fato conseguiu aposentar o Fusca. E esse carro vendeu mais do que o Fusca, certo? Eu não vou falar de números aqui, mas até 2020 o Gol, em todas as suas versões, ele tinha vendido mais de 8 milhões de unidades, tá? A gente vai chegar lá. Então a década de 80 é marcada por isso. A década de 90, ela chega em 94, quando a Volkswagen apresentou em setembro a geração 2, que é exatamente essa que a gente está aqui. Geração 2 do Gol. E porque até então ele tinha sofrido apenas pequenas reestilizações. Foram acho que 2 ou 3 no máximo. Mudava-se padronagem dos bancos, mudava-se lanterna traseira, grade, farol. Mas a mais marcante foi de fato o farol ter deixado de ser aquele farol mais quadradão, né, mais verticalizado, um farol maior, para ser aquele farol mais horizontalizado, né? Em 93, ainda na versão quadrada, a Volkswagen lançou o Gol 1000, que era um Gol 1.0 carburado, um carro que não deu muito certo também porque era um motor fraco e todo mundo estava acostumado a andar de Gol 1.6, 1.8 e 2.0. Aí a Volkswagen lançou o que para muitos foi tido como modinha, né, o motor 1.0. Apesar de que a Fiat e acho que a Ford já tinha o Escort Júnior. Não é Escort Júnior que chama, ou é Chevette. O Chevette eu sei que é Júnior, que era o 1.0, mas o Escort eu não lembro. E aí essa modinha inclusive está nas nossas ruas hoje, em pleno 2022, né? Hoje todas as montadoras têm na linha de entrada os seus carros 1.0, né? É lei. Bom, e aí em 93 o Gol 1000 não deu muito certo porque, né, era uma carroceria pesada para um motor que não dava conta do recado, né? Então, em setembro de 94, a Volkswagen mostra ao mundo o Gol G2, o famoso Gol bolinha, né? Em 95 ela lança esse carro de fato, com versões 1.0 que usava o motor CHT da parceria dela com a Ford ainda, né, da Auto Latina. Tinha versões 1.6 também com motor CHT, inclusive na versão quadrada. E aí os bolinhas já receberam os motores, eles só recebiam, acho que eles só recebiam o motor 1.6 AP, certo? E tinha a versão 1.8 também do Gol. E teve também o Gol GTI 2000 com motor de 16 válvulas, que não era um motor AP, ele era um motor melhor ainda, que deteve aí por um tempo o posto, né, de carro mais veloz do país. Era um carro realmente sensacional. Até hoje, se você achar um carro desse para comprar, é caríssimo, né? E caríssimo, é raríssimo e difícil demais achar um em boas condições. Então o Gol GTI inclusive ele só veio na primeira geração, que foi o quadrado, e na segunda geração, que foi o bola, certo? Em 95 e 96 a Volkswagen usava o motor 1.0, que era o CHT da Ford, como eu já disse. Só que era um carro também, se o Gol 1000 carburado ele não dava conta daquela carroceria quadrada, essa carroceria aqui, que é maior, mais larga e um pouco mais pesada, também o negócio ficou ruim, mesmo com a adoção da injeção eletrônica monoponto, tá? Não ficou legal não. E aí em 1997 a Volkswagen trouxe de fora o motor AT, Alto Torque. Aí sim esse carro aqui passou de fato a ser um negócio interessante, porque ele ganhou em torque, ele ganhou em potência e a dinâmica, a dirigibilidade do carro melhorou demais da conta. Olha, não é anormal você encontrar um Gol 97, 98 com motor 1.0 que faça mais de 16 km com 1 litro de gasolina, tá? Vou falar de novo, não é anormal, ou seja, é a coisa mais comum. Se você estiver viajando com esse carro, andando na faixa ali de 90, 100, 110, uns picos de 120, voltando, mantendo a média de 100, 110,
é 16 litros para cima. 16 quilômetros por litro, beleza? Então, o carro melhorou demais. O Gol Bola, inclusive... Ah tá, outro detalhe. Em 98, a Volkswagen, que já tinha pensado nesse projeto do Gol Bola para um carro de 4 portas também, né? Aí ela lança, enfim, 18 anos após o lançamento, né, do Gol Quadrado. Em 95, 15 anos depois, ela lança o Gol Bola. E aí 3 anos depois do lançamento do Gol Bola, ela lança o Gol Bola 4 portas. E aí essa inovação veio também para Paraty. E veio para Paraty, que até então todos eram 2 portas só. Nessa época já não tinha mais o Voyage, né? Beleza, no começo dos anos 2000, em 99, na verdade, a Volkswagen apresenta a 3ª geração do Gol, que na minha opinião é o mais bonito de todos, né? E essa geração, inclusive, que é a G3, ela teve uma versão ruim, que foi o 1.0 16 válvulas turbo, né? Que foi um negócio que não deu muito certo aqui, vendeu pouco. Era um carro problemático, mas ele era problemático porque a gente tem o péssimo hábito de usar o carro até ele estragar. Depois que estraga é que a gente leva para consertar. Então, eram feitas revisões fora do prazo, não tinha revisão preventiva, tá? E tinha mecânico reparador que também não estava preparado para mexer com tal tecnologia. Então o negócio deu errado, foi por isso também. Inclusive, falando desse motor 1.0 16 válvulas, em 98 a Volkswagen lançou também o 1.0 16 válvulas, só que ele não era turbo, ele era aspirado. E aí foi assim, ficou no mercado por algum tempo, do Gol G2, do Gol G3 também, mas hoje, na hora que você olha um anúncio aí, e que eu, por exemplo, né, na hora que eu olho um anúncio eu vejo que o Gol é 16 válvulas, eu já saio fora. E eu não sou o único, até porque você pode ver aí que os anúncios de Gol 1.0 16 válvulas, né, o mesmo carro com o mesmo ano, 8 válvulas, ele vale bem mais do que o 16 válvulas, exatamente por causa disso. Você não sabe como é que foi a manutenção desse carro ao longo dos anos, então é difícil você apostar num carro desse jeito, certo? Depois, em 2005, teve a versão Rally também, que a Volkswagen trouxe na geração 3, um carro muito bonito, com suspensão mais elevada, com um visual um pouco diferenciado e tal, moda que a Fiat lançou, chamando os carros de Adventure, e era um negócio sensacional, porque as ruas esburacadas que a gente tem dentro dos bairros, até nas próprias BRs, inclusive naquela época que quase não se tinha BR privatizada, então era buraco para tudo enquanto é lado, solavanco para lá e para cá. Esses carros com a suspensão mais alta, com uns carros mais robustos, com suspensão mais robusta, eram bem melhores para encarar essa buraqueira toda. Hoje a realidade está mudando um pouco, ainda está em mudança, né? Tem muitas BRs que tem muitos buracos ainda, mas tem muitas BRs que já são privatizadas, ou seja, você paga uma quantia para ter a liberdade de usar, mas em contrapartida você encontra a BR sem buraco nenhum. Em 2005 foi lançado o Gol G4, né, que foi um Gol que, na verdade, na minha opinião, a Volkswagen deu um tiro no pé, principalmente com relação ao acabamento, porque o Gol G3 ele tinha aquele painel maravilhoso com conta-giros, velocímetro e os 2 mostradores ali no meio com temperatura e a quantidade de combustível no tanque, né? E aí você sai daquele painel legal demais, que inclusive eram usados em alguns carros da Audi, e aí ela vai e coloca aquele painel minúsculo que ela usou no Gol, usou na Kombi, usou na Paraty, usou na Saveiro. Foi muito ruim. O carro em si era bonito, o Gol G4 eu também achava bonito, não mais do que o G3, né? Mas bora, filho. Tá palhando aí, ó. Primeiro que estava errado, né? Lá na faixa do meio para entrar dentro do posto, mas tudo bem. Mas o Gol G4 também era legal. Depois veio o Gol G5, que inclusive teve algumas polêmicas, né? Principalmente com o motor 1.0, carros com baixíssima quilometragem tendo que fazer motor, foi uma coisa horrorosa aí. E depois dos Gols, depois do G5, que eu já li inclusive que tá no G8, eu não vi diferença nenhuma mais.
o carro acabou sendo comum. Eu acho que foi até por isso que ele perdeu o posto da liderança, né? Que ele deixou de ser um carro exclusivo, deixou de ser aquele carro legal demais para se tornar um carro comum. Beleza. Acredito eu que hoje em 2022 já tenha passado das 10 milhões de unidades vendidas, né? Inclusive, outro dado interessante, em 2021 o Gol foi o carro usado mais comercializado no país, com mais de 850 mil unidades. Olha só, reflexo disso é o fato dele ter sido o líder aí por 26, quase 27 anos, né? Então tem muito, mas muito carro desse rodando na rua aí. E outro dado interessante para a gente finalizar é que em novembro agora de 2022 a Volkswagen já anunciou que em novembro ela vai lançar 1000 unidades para comemorar ou para agradecer, né, esses 42 anos de produção ininterruptas do modelo Gol. E pasmem, ele vai vir com o motor 1.0 e vai custar mais de 100 mil reais. Então, você colecionador, você que é amante da marca, do modelo, pode começar a separar seu dinheiro aí, né, se quiser adquirir um carro desse, porque ele está chegando, né? E aí em novembro a Volkswagen vai deixar esse modelo de lado. Eu acho até uma falta de consideração, vamos dizer assim, né? Porque esse carro fez tanta história, foram tantas versões, tantas coisas legais, e aí ele morrer com uma versão 1.0 e custando absurdos mais de 100 mil reais. Mas tudo bem, provavelmente a Volkswagen vai colocar outro carro no lugar dele, mas por hora, enquanto esse carro não ficar pronto, o carro mais barato da linha Volkswagen será o Polo, uma vez que o Up já saiu de linha, o Fox também já saiu de linha, né? E vamos ver o que a Volkswagen vai fazer. Ela tem apostado bastante nos SUVs, né? Inclusive vai passar um dos mais bonitos que eu acho aqui à nossa esquerda agora, que é o tal do Nivus. Olha lá que lindo. Ah, trenzão. E atrás dele o saudoso Voyage. Beleza, gente, vamos falar desse carro aqui agora. Acho que eu já falei todos os números que eu sabia aqui. Depois sugiro até que você dê uma pesquisada para saber mais a respeito do modelo, né? Mas vamos lá. Entrando nesse carro aqui, num primeiro momento é um pouco estranho, porque por muitos anos eu ouvi os especialistas dizerem, mas eu nunca dei muita importância, eu nunca percebi. Mas é nítido que você senta um pouco voltado para o meio, para o centro do carro, né? E o câmbio de marcha ele está voltado mais para fora do carro. É um pouco estranho, causa uma certa estranheza num primeiro momento. Isso não compromete a dirigibilidade, não compromete a visibilidade, tá? Mas é de fato um pouco estranho. Depois você se acostuma, logo você se acostuma, né? Mas é um erro de projeto aí que a Volkswagen conseguiu consertar, acho que só no Gol G, no G4 ou no G5, né? Sentando aqui dentro, o que você pode esperar? Esse carro aqui, esse exemplar, o Gol G2 1.0 MI 8 válvulas 1997, ele era o carro de entrada da Volkswagen, certo? Então, por exemplo, ele tinha para-choques de plástico preto, não era pintado na cor da carroceria, e aqui dentro era o mais simples possível. Tinha vidros manuais, não tinha direção hidráulica nem nada. E no painel aqui você não vai conseguir enxergar, mas eu vou te falar o que tem aqui. À esquerda nós temos a temperatura do motor, no centro nós temos o velocímetro, à direita marcador de combustível, e lá no digital nós temos o odômetro total, não tem odômetro parcial nem nada. Então se você estiver fazendo uma viagem e quiser controlar a média de consumo do carro, a única forma de fazer isso é você anotando os valores e aí depois fazendo as devidas subtrações e dividindo lá pelos litros, certo? Nós temos duas saídas de ar aqui no centro, mais uma em cada borda, né? Então são 4 saídas de ar. Em cima espaço pro rádio. Embaixo aqui nós temos os botões, né, que vinham em algumas versões. Nesse caso aqui, esse exemplar que eu tenho, ele tem direção hidráulica e tem vidro elétrico. Então os botões do vidro elétrico eles estão bem aqui no console central, né? O câmbio de marcha já é muito bom. Eu não sei se esse daqui já é o MQ200, que é o tão famoso
câmbio macio, de engates precisos e curtos, mas ele é bem parecido, a arquitetura dele é bem legal, bem parecida, né? Eu acredito que seja assim. Se não for, um MQ200 é uma evolução desse aqui, certo? Os bancos, eles são confortáveis na medida do possível. Nós estamos num carro de entrada, né, que, como eu já disse, não tinha nem direção hidráulica, nem vidro elétrico, nem nada. Espelho retrovisor fotocrômico, muito menos, né? Os bancos são, assim, se você for fazer uma viagem mais longa, é um banco que vai cansar, que vai te cansar um pouco mais, mas não é nada demais, não. Então, assim, vale a pena ter um carro desse em 2022? Olha, se você está procurando um carro econômico, como eu já disse, para fazer mais de 15, 16 na estrada, ó, gente, eu tô falando 16 é uma referência, é uma base, depende de como você vai conduzir, depende da topografia do terreno que você vai andar. Tem relatos aí de pessoas que fizeram mais do que isso, e tem relatos de pessoas que conseguem fazer menos, né? Aqui dentro da cidade eu não sei de números mais precisos para falar para vocês, mas, cara, carro super econômico. Vamos pensar numa situação, você já tem um carro legal na sua casa, e esse carro você usa para viajar, para fazer não sei o que, você está precisando de um outro carro para rodar no dia a dia, um carro barato, de IPVA barato. Falando em IPVA, é interessante falar, eu paguei R$232 no IPVA 2022 desse carro. Então, se a gente pegar como referência o carro 0 km mais barato que nós temos hoje em 2022, que é o Renault Kwid, que custa a partir de 59 mil, 60 mil reais, 3,5, 4, vamos pegar 4% de 60 mil reais, dá 2.400 reais, ou seja, você paga um IPVA 2022 e eu vou pagar 10 anos de IPVA nesse golzinho aqui. Ah, mas o Renault Kwid é 0 km, que aí eu não vou ter preocupação se vai ter com manutenção, não sei o que e tal, beleza. Mas esse carro aqui também pode ter certeza absoluta que ele vai te levar nos mesmos lugares. Obviamente, esse motor 1.0 de 1997 não dá para comparar com os motores 1.0 de hoje, né? Porque esse carro aqui, ele tem, se eu não me engano, 60 ou 62 cavalos e meio de potência. Então, o que você pode esperar desse carro aqui na dinâmica dele? Olha, colocou 100 km por hora, 110, a topografia tá legal, não tem muito morro longo para subir, você vai de boa, mas lembre-se, é um carro de 60 e poucos cavalos. Então, os carros de hoje, os 1.0 de hoje, o próprio 1.0 da Volkswagen, ele rende 84 cavalos no etanol. Então, é um pouco complicado de você comparar os dois motores, né? E aí na cidade você vai ter um carro leve, inclusive esse aqui que tem direção hidráulica, a direção dele é super leve. Na hora que eu pego o meu outro carro lá, que é um SUV, que tem direção hidráulica, eu já acho estranha a direção do outro, bem pesada. Esse aqui é bem leve. Então é um carro ótimo para o dia a dia, aquele carro ótimo para você colocar na sua empresa para rodar aí e tal. E para fazer viagens também. Muitas pessoas tiveram e ainda tem esse carro aqui como carro principal, né? Para você fazer aquela viagem longa, aquela viagem curta, né? Então é um carro para toda obra. Carro econômico, fácil de manter, com peças muito baratas, tá? É uma excelente pedida, sim. Procure, que você vai encontrar um exemplar, assim como eu encontrei esse aqui, com várias peças originais ainda e a mecânica muito legal, tá bom? Então essa é a dica que eu dou para você. Vale a pena? Vale. Carro barato, carro que funciona, carro que vai te atender. Se você não está interessado em ter um carro mais novo, se ter um carro mais novo não é prioridade para você, se você quer um carro que funcione, isso aqui é uma ótima pedida. Ah, mas eu achei um carro que não tem nenhum opcional. Coloca. Você paga aí, vamos supor que você pague 10 mil reais num carro desse aqui. Ele não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, nem nada. Paga 3 mil reais, talvez até menos, ou um pouco mais, para colocar a direção hidráulica nele. Paga, acho que menos de 500 reais você consegue colocar o vidro elétrico nele, né? Se você quiser ainda colocar o ar-condicionado nele, o que eu não aconselho, porque esse carro é fraco, e aí você coloca o ar-condicionado, vai roubar mais potência ainda dele. Mas mesmo assim, se você quiser colocar, você vai estar muito no lucro ainda, né? Então, vale a pena ter? Vale muito a pena, desde que você encontre o carro ideal, beleza? Se você tiver alguma outra dúvida a respeito desse carrinho aqui,
Se você quiser passar mais informações para nós aqui a respeito do carrinho, pode deixar nos comentários aí. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu comentário pra gente, deixa o seu joinha e seja bem-vindo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para você e tchau!